Olá, seja bem-vindo a mais uma live. Você viu, ó? Só foi a live começar, cachorro latindo, carro passando, mas vai ser uma bênção se Deus quiser. Bom, o tema de hoje fica em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, tá bom? Vou deixando aqui já o tema para as pessoas que estiverem chegando, na verdade não o tema, mas a passagem. Esse texto de Hebreus é um texto que todos os cristãos deviam ler e ler mais de uma vez para ter um entendimento, porque ele revela uma estratégia poderosa para quem quer andar na presença de Deus da forma correta, sem se decepcionar com as pessoas, sem se decepcionar com seus pastores, porque o pouco que eu conheço das pessoas que não estão na presença de Deus ou que têm alguma angústia no coração a respeito da igreja, essas pessoas não estão conseguindo seguir esse texto. Por mais que ele não seja o mais fácil de ser seguido, é uma instrução bíblica diante daquilo que a gente deve fazer e nós devemos buscar colocar em prática. Desde já, gostaria de parabenizar cada mamãe que está aí, né? E cada futura mamãe também. Existem pessoas aí que ainda serão mães, tenho certeza disso. E um parabéns, né? Por mais que seja uma data comercial, nunca é demais lembrar das nossas mães e agradecer tudo que elas fizeram por nós. Afinal, se não fosse minha mãe na minha vida, eu não estaria aqui, né? E também não estaria aqui literalmente na palavra que alimenta, porque foi ela quem pegou pelas mãozinhas e não só me levou até a andar, dar os primeiros passos, mas também me levou a dar os primeiros passos na presença de Deus. Então, minha eterna gratidão à minha mamãe, que já já entra aqui na live com a gente. Bom, vamos lá. Olha lá, a Cida quer ser mamãe. Receba, em nome de Jesus. Vai arrumar um varão primeiro, vamos dar os primeiros passos, né? Deus está preparando. Bom, vamos lá. Gostaria de ler esse texto. Irmãos, eu tive o privilégio de ter contato com esse texto aqui, aliás, com esse livro todo, o livro de Hebreus. Irmãos, por favor, depois que a gente terminar essa live, se programe para essa semana, faça o possível para você ler do início ao fim o livro de Hebreus. Se possível, faça isso do início ao fim de uma vez só, que nem eu busquei fazer. Ontem eu acordei, nem tomei café nem nada, estava deitado ainda e comecei a ler o livro de Hebreus, li do início ao fim. Irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso. E tinha coisas que eu achava que eu já sabia que o texto falava, e na verdade abriu meu entendimento de uma forma a respeito de Jesus, a respeito do ministério do Espírito Santo, da função do Espírito Santo, da função de Jesus. Irmãos, é um livro que eu recomendo, eu recomendo a Bíblia toda, né? Mas esse livro eu recomendo. Depois que a gente fizer essa live, depois que a gente falar sobre esses 2 versículos, se programe e leia, pelo amor de Deus, esse livro, tá? Vamos lá, vou ler os 2 versículos, a referência está aqui, Hebreus 12, versículos 1 e 2, vamos lá. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente ou fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Glória a Deus! Irmãos, esse é um típico texto que, se você ler uma vez só, você não vai ter o pleno entendimento que ele pode trazer. Então, se der a oportunidade de ler mais vezes. Eu gostaria de ler novamente o versículo 1, e aí a gente dá prosseguimento aqui com a explicação, que é uma explicação muito simples, né, mas eu creio que vai te direcionar aí na tua caminhada com Jesus. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Primeira parte aqui eu gostaria de destacar o deixemos todo o embaraço e o pecado. Deixemos, olha só, esse deixemos, ele revela para nós, para cada um de nós, que é uma responsabilidade nossa deixarmos o embaraço e o pecado. Por mais que seja uma ação do Espírito Santo nos convencer das nossas falhas e pecados e nos dar forças para que nós vençamos a nossa carnalidade, o nosso velho Adão, a nossa velha Eva,
a gente precisa entender que é uma responsabilidade nossa deixar o pecado. E o pecado, irmão, não é um negócio que você vai conseguir exterminar da sua vida. Não, você não vai conseguir exterminar. Você tem que fugir do pecado. Pecado é um negócio que você tem que correr dele. Você não tente combater, não tente bater de frente com o pecado. Fuja. Vigiai e orai. Quando se fala a respeito de vigiar e orar, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, revela que nós não temos apenas que orar, mas também vigiar. E à medida que o pecado se aproxima, a gente sai de perto dele. Deixemos todo embaraço e todo pecado. Por quê? Porque tem uma grande nuvem de testemunhas à nossa volta. Nós sendo cristãos, sendo pessoas que seguem a Cristo, nós temos que levar um bom testemunho. E não adianta nós estarmos em Cristo, não adianta nós pregarmos a palavra, professarmos uma fé e não a seguirmos. Então a gente precisa correr do pecado, porque ainda que nós estejamos em Cristo e o Espírito Santo habite em nós, nós estamos sujeitos a pecar e a gente precisa correr do pecado. Então essa é a direção que o texto traz para a gente. Na sequência ele fala assim: e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Correr com perseverança, na hora que eu li esse texto, um pouco antes da live, na hora eu me lembrei de uma maratona. A maratona é um exemplo perfeito de alguém que tem que correr com perseverança rumo a um determinado caminho, rumo a uma determinada direção. Não sei se você já assistiu uma maratona. A maratona não é o espetáculo mais impressionante de se assistir, mais legal de se assistir, mas eu já tive o privilégio, né, de assistir, também já tive a oportunidade de correr. Eu só corri 5 quilômetros, mas eu aprendi algumas coisas na minha corrida. Correr com perseverança por uma maratona não é simplesmente você dar todo o seu gás e correr de uma vez por todas, colocando toda a sua energia no começo. Isso não funciona numa maratona. Não sei se você sabe, mas uma maratona tem 42 quilômetros. É muito tempo correndo. Pessoas ficam 2 horas, mais de 2 horas correndo numa maratona. Então não adianta você colocar todas as suas energias no começo. Você precisa administrar a força. Primeiro, você precisa estar preparado, né? Você precisa se preparar e essa preparação ela só é possível através da oração e da leitura da palavra de Deus. Quando você tem contato com essas duas coisas e, se possível, com o jejum, você está se preparando para essa corrida em perseverança. E assim como numa maratona, se você for ver, o corredor, a maratona normalmente começa cedo, né? Começa de manhã. E o corredor sabe o que espera ele. O corredor já conhece o trajeto, o corredor já sabe que ele não pode correr muito no início, ele tem que dosar a força. Ele sabe que lá na frente ele vai encontrar subidas, ele vai encontrar o sol mais quente, vai chegando mais perto do meio-dia, o sol vai começando a queimar. E vai começar aquela pressão psicológica, porque as pessoas vão começar a alcançar ele, e ele tem que manter aquele ritmo, e talvez os músculos já comecem a demonstrar que eles já não estão mais respondendo como no início da corrida. Então, quando se fala a respeito de correr em perseverança, não é a respeito de você se dar por inteiro no início, mas de você dosar as forças. Eu já vi que no início, quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu comecei muito afobado. E é natural, irmãos, a gente começa assim, a gente se apaixona por Jesus, se apaixona pelo mover espiritual, se apaixona pelos dons espirituais e coloca uma energia que é bom, é interessante colocar, mas a gente faz isso sem nenhuma maturidade, sem nenhuma experiência. E a gente se cansa no início da maratona, né? A gente se vê em situações em que a gente pensa, meu Deus, como é que eu vim parar nessa situação? Talvez você se encontre assim, talvez você tenha entrado em situações que não era para você entrar pela sua afobação, né? E naturalmente ao longo do tempo Deus, sendo um pai, sendo um mestre, ele vai nos ensinando e a gente vai começando a enxergar qual é a verdadeira estratégia que nós temos que seguir. No meio do caminho a gente para, cansado, e aí vem Jesus com aquela garrafinha de água, te dá as instruções do que você tem que fazer, como você tem que caminhar, e aí você prossegue. E aí a gente vai correndo. E à medida que a gente vai correndo, a gente vai também se desprendendo do pecado. A gente, quando entra na presença de Deus, a gente não está perfeito não, irmãos. E a gente não vai se tornar perfeito, assim, agradável a Deus de uma hora para outra.
Essa caminhada com Deus e essa corrida em perseverança, a carreira que nos está proposta, ela só acontece quando a gente de fato está ligado naquilo que a gente tem que fazer. Se um maratonista começa a correr e ele corre sem se concentrar no que ele precisa fazer, as pessoas que estão em volta da maratona vão começar a desconcentrar ele. Porque nem todos que estão assistindo a maratona estão torcendo por você. Nem todos que estão vendo você se esforçar para ir para a presença de Deus estão se agradando disso. As pessoas não querem ver seu avanço. A maioria não, infelizmente. Não são todos que torcem por você, não são todos que te dão ânimo, não são todos que oram por você, não são todos que apresentam sua vida para que outras pessoas orem por você, não são... Infelizmente não é e definitivamente também não é. Então a gente tem que entender que essa corrida rumo ao nosso alvo, que é Jesus Cristo, ela deve ser feita com concentração. E essa concentração envolve vigilância e oração, leitura da palavra e filtrar o que você ouve. Pode ser que você esteja na presença de Deus e o que você está ouvindo está influenciando você a talvez pensar voltar para trás. Mas, olha só, a Bíblia diz para nós corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta? Essa carreira, fala a respeito daquilo que nós temos que fazer se quisermos seguir Jesus. Se quiserem me seguir, se quiserem vir após mim, neguem-se a si mesmo, ou seja, deixem todo o embaraço e todo o pecado, e não só isso, neguem o seu eu, tomem sua cruz, peguem sua cruz e sigam-me. Sigam-me. Sigam as pegadas de Jesus, andando atrás dele, carregando a cruz, negando a si mesmo. Essa é a carreira que nos está proposta. Essa carreira é uma carreira atraente? Talvez aos olhos carnais não seja. Não seja, definitivamente não seja. Inclusive, o livro de Hebreus traz muitos argumentos para os próprios hebreus, para os próprios judeus que se converteram ao cristianismo, do quanto é interessante seguir Jesus, né? Mas infelizmente nem todas as pessoas enxergam dessa forma, que essas pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus, porque eu creio que eu e muitas pessoas que estão aqui assistindo essa live tiveram essa alegria de entender que muito melhor do que viver o próprio eu, muito melhor do que se entregar aos próprios desejos, às próprias carnalidades, aos próprios sonhos, é viver os propósitos de Deus. Eu tinha para mim que uma vida perfeita era ter uma casa legal, era ter um carro legal, era ter um emprego legal, era ter um dinheiro legal por mês e era ter uma esposa bonita. Essa era a vida perfeita para mim. A minha vida perfeita agora, não é que isso não faz nenhum sentido mais, irmãos. Não é que eu não quero uma esposa bonita, não é que eu não quero um emprego legal, não é que eu não quero uma casa legal. Não é isso. Mas isso fica em segundo plano. O meu primeiro plano é viver plenamente o propósito de Deus para a minha vida. Deus me mostrou que Ele tem planos muito maiores do que eu, para mim, tenho. E por que eu estou falando de mim? Porque isso vale para qualquer um, irmãos. Qualquer um. Deus, se Ele te chamou e Ele quer que você negue a si mesmo, é porque Ele sabe que se você negar o seu eu e viver o nós, você estará sendo agradável ao Pai. Você estará deixando o egoísmo de lado. Quando nós vivíamos por nós mesmos, nós usávamos pessoas, não é, para o nosso próprio prazer, depois descartávamos essas pessoas. Nós enganávamos pessoas, eu falo nós, porque eu sei que essa é uma realidade, irmãos, de quem é pecador, de quem ainda não conhece Jesus. Se aproveitar de situações para ganhar dinheiro, né, em cima de outras pessoas. Via pessoas dentro do emprego, dentro do trabalho, pisando, usando a cabeça das outras pessoas como um degrau para subir para o próximo cargo e assim por diante. E por aí vai. Pessoas que iam para o crime, pessoas que roubavam as outras para o quê? Para se enriquecer, para o próprio eu. Perceba, aquele que peca, ele serve a si mesmo. Todo pecado serve a si mesmo. Adão e Eva, quando eles pecaram, Eva foi, pegou do fruto, comeu e deu para o outro. Eu escutei isso esses dias e é uma realidade em relação ao pecado. Pecar é você comer o que há de bom e dar o resto para o outro. Mas evangelho é você repartir e dar para o outro primeiro.
No pecado, você pega a primícia para si e o resto é do outro. No evangelho, você entrega a primícia para o irmão. Você serve ao irmão primeiro antes de servir a si mesmo. Imagina só se todos seguissem esse ensinamento, seguissem esse direcionamento. E esse direcionamento é um direcionamento que nós aprendemos com Jesus e aprendemos na palavra. E quanto mais ele estiver vivo nas nossas mentes, mais ele estará vivo nas nossas ações. Isso parece palavrinhas bonitas, mas é a mais pura realidade que nós precisamos correr perseverantemente para colocar em prática, assim como um maratonista faz para ganhar a corrida. E, irmãos, aqui vai talvez a parte mais importante desse texto. Olha só o que diz essa frase, no versículo 2 de Hebreus 12. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente, fixamente para Jesus. Sabe, as pessoas que ficam do lado, apoiando, elas fazem total diferença, irmãos. Elas são muito importantes. Mas o mais importante é aquele que já está lá na linha de chegada te esperando de braços abertos. É dele que vem sua força. Ele é o autor e consumador da tua fé. Eu tenho a graça de ter contato com pessoas nas ruas, dentro do metrô, no ônibus. E Deus me leva a falar com algumas pessoas e eu percebo que a maioria das pessoas que estava na presença de Deus e não está mais, eu tenho certeza que é o caso de alguém que está aqui na Palavra que Alimenta, porque é muito comum. As pessoas estão fora da presença de Deus porque dentro dela, dentro da igreja, tiveram contato com pessoas que não apresentaram Jesus da melhor forma possível. Pessoas que apresentaram falcatruas ao invés de boas obras. Pastores que usavam mal o dízimo ao invés de usar a favor do reino. Pessoas que falavam mal das outras e subiam em púlpitos e pregavam a respeito de julgamento. E assim por diante, irmãos. Eu encontro várias pessoas que estão nessa situação. Irmãos, eu vou repetir esse texto, e repetir esse texto não é julgar essas pessoas, tá? Muito pelo contrário, eu vou explicar isso melhor. Olha só, mas pensa só se cada uma dessas pessoas tivesse aprendido a andar nessa carreira, a caminhar nessa maratona, ou melhor, correr perseverantemente nessa maratona, seguindo essa estratégia. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pensa só, se essas pessoas que se machucaram por causa de pastores, por causa de palavras duras, tivessem os seus olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, será que essas pessoas teriam se machucado? Será que essas pessoas teriam teria machucado tanto os corações delas? Será que de fato isso teria acontecido? Muito provavelmente não, não na mesma proporção que aconteceu com todas elas. É incrível, irmãos. Essa palavra, por mais que pareça ser muito difícil, ela é a mais pura realidade para aqueles que querem de fato viver a plenitude da vontade de Deus dentro da presença de Deus. Irmãos, o que isso quer dizer? Que por mais que a situação, por mais que as circunstâncias apresentem o contrário àquilo que Jesus ensinou, você está numa igreja e essa igreja ela não é perfeita, essa igreja não apresenta o evangelho como você gostaria de ouvir, não apresenta com o amor que provém de Jesus Cristo. Saiba que enquanto você estiver com os olhos fixos nele, vai ter um filtro nos seus ouvidos, vai ter um filtro nos seus olhos, uma lente nos seus olhos, que vai fazer você filtrar aquilo que é de bom. Porque se você estiver com os olhos fixos nele, irmãos, aquilo que não provém dele não vai te fazer mal. Você vai saber filtrar. E por muitas vezes isso virou uma realidade na minha vida. Eu posso te dizer uma coisa? Não é fácil. Sabendo dessa realidade e tentando colocar ela em prática, muitas das vezes eu ouvi coisas que eu não gostaria de ter ouvido. Vivi situações que foram totalmente injustas. E isso me fez esfriar, irmãos. Isso me fez esfriar. Eu pensei, meu Deus, mas isso não está certo. Isso não está certo. Não é possível. Como que pode? Não. E aí eu perseverantemente busquei resolver essa questão e foi muito difícil, irmãos.
E então Deus me trouxe um renovo através da palavra dele, através da oração, e tô de volta, sabe? Mas não é fácil, não é fácil. O Cleuton perguntou, você abaixou o volume do mundo? Exatamente. Quando a gente conhece Jesus e olha para ele fixamente, a nossa visão periférica ainda enxerga o mundo, né? Mas a gente enxerga sobre o filtro do amor de Jesus Cristo. E quando a gente entende isso e coloca isso em prática, as palavras duras do teu pastor, as palavras pesadas que você pode ter ouvido dentro da igreja, isso não vai te tirar o foco. Isso não vai fazer com que você se afaste de Jesus, porque você vai saber que esses erros cometidos não provêm da palavra dele e não provêm do coração de Deus, provém das falhas humanas, de pessoas tão falhas e tão humanas quanto você. Saiba que pessoas que te machucaram são falhas assim como você é. Pessoas que erraram contra você são tão indignas da salvação de Deus quanto você. É o caso do David. O David está se identificando com essa verdade. Eu posso te dizer uma coisa, David e todos que se identificam com essa realidade, vocês precisam entender que o erro cometido contra a vida de vocês não foi cometido por Jesus. Foi cometido por alguém que na tentativa de seguir Jesus errou contra você. Mas vou te dizer uma coisa, você já errou muitas vezes para com Jesus, tantas que em algumas você nem percebeu. Pode ter certeza. Eu já errei com pessoas, eu durante pregações posso ter falado coisas que machucou pessoas e às vezes nem era a minha intenção machucar a pessoa. Claro que não, nunca foi, mas pode já ter acontecido. Uma forma com que a verdade é apresentada, de repente pode machucar outra pessoa. Então eu tomo muito cuidado em relação a isso e eu sei que isso pode machucar. Mas se vier a machucar alguém, que essas pessoas venham a entender que nós temos que estar com os olhos fixos em Jesus, caminhando perseverantemente em direção a Ele, porque é Ele o autor e consumador da nossa fé, né? Não são as pessoas que nos machucaram. A salvação depende de nós estarmos em Jesus. E se as pessoas são capazes de nos afastarmos de Jesus, sinal que nós nunca tivemos um encontro com Ele. Então que nós pensemos a respeito disso e busquemos colocar em prática. E olha só o que a Bíblia diz na sequência desse texto. Desprezando a afronta. E olha só, olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e está assentado à direita de Deus. Jesus, ele não tinha um problema de fé, né? Por mais que nós saibamos que a salvação nos está preparada, que um trono de majestade de glória, nós estaremos de frente desse trono e Deus estará lá iluminando a cidade santa e o seu Filho estará à direita e nós poderemos chegar até os pés dele e poder tocá-lo e passar a eternidade com ele, fazer muitas perguntas para ele e aprender a cada dia com ele e ter a alegria de estar com Jesus Cristo. Ele sabia dessa alegria que estava proposta para ele. E a partir dessa alegria, ele suportou toda a carga. Posso te dizer uma coisa? Se as pessoas não são perfeitas com você dentro da igreja, imagina só o sentimento do coração de Jesus quando ele veio até a terra. O Filho de Deus caminhou entre os homens. E os homens desprezaram ele. Os homens quiseram matar ele. Os homens quiseram criar situações mentirosas para acabar com ele. E ainda assim, ele se manteve com os olhos fixos naquilo que Deus, o Pai, propôs para ele. E mesmo diante de tudo isso, ele suportou a cruz dele. E Jesus, a carreira que nos está proposta é caminhar com a nossa cruz. E se nós entendermos que o mesmo galardão que está preparado para Jesus, que Jesus já recebeu, está preparado para nós também, porque se nós dermos um pulo em Apocalipse 3:21, o Apocalipse 3:20 é um versículo muito conhecido. Eu gostaria de ler o versículo 20 e 21. Olha só. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aí olha o que diz o versículo 21. Ao que vencer, ao que perseverar, ao que permanecer caminhando, olhando fixamente para mim, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.
No versículo 2, no final diz que ele suportou a cruz e agora está sentado à direita no trono de Deus. E olha só, essa alegria que estava proposta para ele e essa alegria que lhe deu força de vencer a cruz é a mesma alegria que nos está proposta em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus, ele seguiu plenamente aquilo que nós devemos fazer, deu plenamente o exemplo que nós devemos seguir, e se nós quisermos vencer, é para ele que nós temos que olhar. Talvez o nosso pastor nos ajude muito nesse processo. Talvez os obreiros da igreja nos ajudem muito nesse processo. Talvez eles sejam peças importantíssimas. Talvez as orações dele nos fortaleçam. Talvez o amor que venha do coração deles para o nosso nos fortaleça muito. Mas eu posso te dizer uma coisa, eles não são os autores e consumadores da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé está sentado à direita de Deus e se chama Jesus Cristo. E é para ele que nós devemos olhar, é caminhando fixamente, olhando fixamente para ele, concentrado naquilo que ele nos ensinou e colocando em prática a cada dia, carregando a nossa cruz, ainda que seja pesada, que nós mantenhamos os nossos olhos nele, sigamos as pegadas dele, e aí não terá erro, nós alcançaremos a vitória que ele alcançou. Nós seremos vitoriosos como ele foi, porque tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se o autor e consumador da nossa fé venceu o mundo, o vencer o mundo também está decretado para nós, se nós fizermos apenas a seguir a carreira que nos está proposta, que é correr, caminhar, olhando fixamente para ele, o autor e consumador da nossa fé. Eu espero que essa palavra, irmãos, tenha tido a revelação no seu coração. Eu não espero que você apenas tenha entendido o que foi dito aqui. Eu não espero apenas que você tenha lido comigo esses versículos e tenha, entendi o que foi. Não, eu espero que do fundo do meu coração o Espírito Santo revele em você o discernimento dessa palavra. Ela é poderosíssima se colocada em prática. Mas não ache pelo menos bonitinha, mas coloque em prática, leia, releia, dobre os joelhos, busque entendimento, ore, e naturalmente isso vai fazer sentido para você, e você de fato vai viver uma caminhada com Deus muito mais agradável a Ele e a você mesmo, porque é Ele quem é o autor e consumador da tua fé. Creia nisso, tenha plena convicção nisso. E quando você entender isso, não vai ser qualquer pessoa que vai te tirar da presença de Deus. Porque se nós formos lá para Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31, é um versículos maravilhosos, eu sempre cito aqui nas lives, e eu espero que do fundo do coração vocês entendam também o discernimento a respeito dessa palavra. Nada pode te separar do amor de Deus. Gostaria de ler desde o versículo 31. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. Absolutamente nada. Nada. O irmão não pode te separar. O pecado do pastor não pode te separar. O erro cometido contra a sua vida, a injustiça, não pode te separar de Deus. A única pessoa que pode se separar de Deus a única coisa que pode fazer isso é o pecado. O pecado causa separação entre o homem e Deus. Foi assim no Éden e permanece assim.
Quando o homem deixa de estar na presença de Deus, recua na fé e volta ao pecado, ele está se separando de Deus, tomando essa decisão. Mas o simples se arrepender do coração, a intenção no coração de voltar para a presença dele, traz a união. Quando o filho pródigo decidiu voltar para a casa do pai, ele pensou, nossa, eu vou dizer para meu pai, pai, eu já não sou digno de ser chamado filho teu. Ou seja, nele já havia arrependimento. Na hora que ele chegou para o pai chegou para ele primeiro e já recebeu ele como filho. É exatamente assim que Deus faz com a gente. Então tenha essa convicção de que Deus, ele te ama e o amor dele excede o teu pecado, mas você precisa se arrepender dele. E naturalmente, quando você olhar fixamente para Jesus e seguir a sua caminhada com ele, as coisas vão tomar o rumo agradável a Deus. Eu gostaria de ler também Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha só o que diz esse texto. Hebreus todinha é maravilhoso. Eu criei um amor por essa carta. Eu vou estudá-la mais, com certeza. Eu vou trazer mais conteúdo aqui sobre essa carta aqui nas lives. Mas, por enquanto, vamos dar essa passada em alguns capítulos. Capítulo 4, versículos 1 e 2. Temamos, portanto, que, tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, na salvação, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ou seja, o medo do escritor de Hebreus é que alguém dos hebreus tenha pensado que tenha falhado em seguir aquilo que Jesus ensinou, em seguir a caminhada rumo ao descanso, rumo à terra prometida nos céus. Então, no versículo 2 ele complementa: pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles, as pessoas do deserto que Deus tirou do Egito. Mas a palavra que ouviram nada lhes proveitou. Não adiantou nada para aquele povo ouvir a palavra do próprio Deus. Visto não ser acompanhada pela fé, nada que a ouviram. Ou seja, qual que foi o problema daquelas pessoas que ouviram as boas novas, ouviram as palavras de Deus? O problema é que eles receberam a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não foi acompanhada de fé. Não adianta nada, irmãos, você receber a palavra e você não tiver fé nela. Se você ouvir essa live e você ficar até o final e você anotar todas as coisas, só que não houver fé, não adianta absolutamente nada. Ela não vai produzir resultado no seu coração. Mas à medida que nós recebemos a palavra e nós cultivamos ela no nosso coração e nós regamos com a oração, regamos com o reforço da palavra, naturalmente ela frutifica. Não tem como isso não acontecer. E uma prova disso é Hebreus capítulo 6, versículo 7. Esse texto para mim é um texto... Você que gosta de ouvir a respeito de bênçãos, saiba que esse texto é uma chave para você. Eu gostaria de explicá-lo um pouquinho aqui. A terra que absorve a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Olha só, quer receber a bênção da parte de Deus? Receba a chuva. Você é terra, você é uma terra de Deus. E cada vez que a palavra é pregada, as sementes são lançadas nessa terra. E Deus é capaz de mandar chuva sobre essa terra para que ela venha a germinar sementes e fazer com que elas frutifiquem. Se você é uma terra que recebe bem a palavra de Deus, se você é uma terra boa, que tem sede de colocar em prática aquilo que é ensinado por Deus, naturalmente essa semente vai frutificar. É como se esse texto dissesse assim: aqueles que recebem aquilo que vem da parte de Deus, com o desejo de colocá-las em prática, se tornará alvo das demais bênçãos de Deus. A maior bênção de Deus é você ser alvo do amor dele e ser alvo daquilo que ele quer lhe ensinar. Isso é a maior bênção, porque isso vai te direcionar para Jesus, isso vai te direcionar para tudo aquilo que é agradável a ele. E naturalmente você será alvo das demais bênçãos de Deus. Naturalmente. Quer ser abençoado? Receba bênçãos espirituais primeiro. E depois as materiais elas virão naturalmente. Elas virão a reboque. Assim como for a vontade de Deus. Gostaria de citar mais um versículo. E esse versículo, irmãos, é para nos trazer à tona uma realidade de que o Evangelho não é brincadeira. Olha só o que Hebreus 10, 26 e 27 diz. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade,
Já não nos resta mais sacrifícios pelos pecados, mas se certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Aquele que não está em Deus e segue em pecado é inimigo de Deus, porque não faz aquilo que lhe é agradável. Romanos 8, se não me engano, no versículo 6 ou 7, fala que aquele que se inclina à carne é naturalmente inimigo de Deus. E quando nós permanecemos no pecado, nós estamos negando aquilo que Deus fez por nós, que é dar o seu Filho no nosso lugar. Então que você não negligencie o amor de Deus por você, porque esse amor foi capaz de dar o seu próprio Filho. Pensa só, Deus ele usou palavras para criar os céus e a terra. Tudo aquilo que você consegue enxergar com os olhos, Deus criou com as palavras. Mas, para ele salvar você, ele teve que usar muito mais poder. Ele teve que se fazer carne e morrer no seu lugar. Você continuar no pecado é você negligenciar o amor que Deus teve por você quando deu o seu único filho para pagar pelos seus pecados. Então que você tenha sede de se alinhar à vontade de Deus. Que se essa palavra não te causa nem um pouquinho de temor, saiba que você precisa se dar mais pela palavra de Deus, para que ela venha a germinar no seu coração e que essa bênção espiritual venha fazer com que você venha a frutificar para o reino de Deus. Para finalizar, eu gostaria de citar Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21. Olha só o que esse texto maravilhoso diz. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Olha só. Esse texto, irmãos, é outro texto que você tem que ler várias vezes para você entender o tamanho, a profundidade do amor de Deus contido nessas palavras. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança, o sangue de Jesus, que fez com que ele mesmo se tornasse dentre os mortos, vos aperfeiçoe. O sangue de Jesus, ele não foi derramado apenas para nos salvar, mas também para nos aperfeiçoar diante daquilo que nós temos que ser diante dele. Ele diz que esse poder opera em nós aquilo que lhe é agradável. Perceba, é uma responsabilidade nossa deixarmos o pecado. Porém, é o Espírito Santo quem nos auxilia nesse processo. É Ele quem nos direciona, quem nos guia, quem nos impulsiona. Se você tem dificuldade de deixar o pecado, se você tem dificuldade de largar aquilo que não é agradável a Deus, e você sabe que não é, mas você tem vícios, você tem prazeres que não consegue largar, tem situações que você se enfiou, que você não consegue sair, você está num relacionamento que você não sabe o que fazer, e esse relacionamento está te afogando no pecado e você não sabe para onde correr, saiba que existe uma solução. Essa solução é o Espírito Santo de Deus. Seja lá quem você for, seja lá o quão pecador você for, você é tão indigno do Espírito Santo quanto eu ou qualquer outra pessoa da face da terra. E Ele, só Ele, é capaz de fazer com que nós vençamos. A graça de Deus é aquilo que nos faz vencer o pecado. Só ela. E diante de tamanha graça, de tamanho amor, saiba que isso só é possível de ser realizado através do Espírito Santo, através da graça de Deus. Porque esse texto diz que operando em vós o que perante Ele é agradável por meio de Cristo. Só por meio de Cristo é possível fazer a Deus aquilo que lhe é agradável. Porque tudo que é agradável a Deus está em Cristo. E Ele preparou o caminho até o Pai e o Espírito Santo de Deus fez com que Maria concebesse, aquela mãe concebesse uma réplica de Deus. Jesus não é um Deus menorzinho. Ele é Deus, ele é exatamente Deus. E sendo ele Deus, ele fez tudo aquilo que era agradável a Deus e ele, sendo carne, se tornou caminho para nós.
para que nós sigamos aquilo que é agradável a Deus. Saiba que se você é uma pessoa que se afastou dos caminhos de Deus, que se encontra arrependido nessa hora, se encontra em meio a pecados que você não consegue largar, saiba que você só vai conseguir fazer isso, vencer isso, quando você colocar em prática o que diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É apenas se sujeitando a Deus primeiro que você vai conseguir resistir ao diabo. Uma coisa que eu muito ouço é que as pessoas querem se tornar perfeitas, querem largar determinados pecados, querem isso e aquilo, para depois se lançar para Jesus, para depois ir para a igreja, achando que é uma hipocrisia ir para a igreja enquanto está em pecado. Posso te dizer uma coisa? Se você não tem pecado, você não precisa da igreja, você não precisa de Jesus Cristo, você não precisa de Deus, porque você é perfeito. Mas posso dizer uma coisa, se você acha isso, você está errado. Porque todos nós somos pecadores, falhos e totalmente dependentes de Deus. E sendo totalmente dependentes da graça de Deus para sermos salvos, essa graça está te alcançando hoje, se você de fato se arrepende dos seus pecados e deseja entregar ou retornar a sua vida para Jesus. Reconcilie-se com Deus. Não perca tempo. Não ache que mês que vem eu faço. Daqui a um ano eu faço. Eu vou aproveitar minha vida e depois eu faço. Irmãos, a gente não sabe o dia de amanhã. Que nós não brinquemos com o pecado. Porque aquele que brinca com o pecado é como se brincasse com uma criança à beira de um penhasco. Eu ouvi essa ilustração da palavra de Deus e é uma pura realidade. Imagina só um pai brincando com uma criança de 1 ano, 2 anos, jogando ela para cima à beira de um penhasco. Brincando, e a criança rindo, e ele jogando ela para cima e pegando, jogando para cima e pegando. Aí de repente vem uma pessoa e diz, olha, não faça isso, para de fazer isso, você está brincando com uma coisa séria, para. E ele vai, joga a criança para cima e ela dá risada. E de repente, essa criança escapa das mãos dele e cai naquele penhasco, sem nenhuma chance de ter sobrevivido. Assim somos nós, brincando com a nossa alma enquanto nós pecamos. A gente não sabe quando a nossa vida pode escapar das nossas mãos. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu estou vivo hoje. Amanhã, não sei. Você sabe? Você não é dono da sua vida. A sua vida está emprestada a você. E aquele que tem o controle sobre todas as coisas está passando os olhos sobre a terra, procurando pessoas arrependidas de suas vidas medíocres em meio ao pecado e esperando que elas se humilhem diante dele e demonstrem que diante deles, só diante dele, é possível vencer o pecado. Porque se ele venceu, nós também podemos vencer. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, por mais que vocês passem por tribulações, dificuldades, lembre o que a palavra diz aqui em Hebreus capítulo 12. Olha só, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e está assentado à direita no trono de Deus. Perceba, ele venceu a dificuldade que ele estava a enfrentar pela alegria do galardão que lhe estava preparado. Você tem ideia do galardão que está preparado para as pessoas que estão em Jesus? Para as pessoas que serão salvas pelo Filho de Deus? Imagina só o tamanho desse galardão. Imagina só o tamanho da graça, o tamanho do presente que nós receberemos. E só pode se chamar graça mesmo. Só pode se chamar presente. Porque nós não merecemos. Nunca vamos merecer. Você não merece. Você nunca vai merecer. Se você nunca vai merecer, o que você está esperando para receber isso agora? E ainda que você passe por problemas, por dificuldades, você vai suportar, carregar a sua cruz pela alegria da glória que está proposta a você. Porque lá em Romanos 8,18, se não me engano, diz que estou certo que as aflições desse século não são para se comparar à glória que em nós há de ser revelada. Olha só, a glória que há de ser revelada em nós é tão grande em Cristo Jesus que ela não há de ser comparada com qualquer dificuldade, com qualquer problema, de qualquer tribulação, perseguição, fome, nudez que a gente possa passar nessa vida. Existe alguém nessa condição, arrependido de seus pecados e quer entregar a sua vida para Jesus?
Se você quer entregar sua vida para Jesus agora, se você não quer perder mais tempo, que você comente aí: eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu cansei da minha vida de pecado, eu cansei de estar longe dele e eu quero reatar, eu quero reconciliar com Jesus hoje. Se você quiser isso, você comente aí. A gente vai orar. E a Bíblia diz, lá em Mateus 18, se não me engano, diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Com a nossa oração, nós ligaremos o teu nome no céu e ele será escrito no livro da vida. Que você possa ter essa sede. Talvez se você estiver em cima do muro, pensa mais um pouquinho. Mas olha só, vou te dizer, não tem outro caminho. Não tem. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Que você se entregue para ele de coração. Talvez você seja uma pessoa que está numa situação, poxa, mas eu vou voltar para aquela igreja que eu ia. Tanta pessoa hipócrita lá. Irmão, seja naquela igreja, aquela igreja ou outra, que seja numa igreja, mas vá para a presença de Deus e com os olhos fixos nele. Que você possa guardar no seu coração aquilo que foi aprendido hoje. E que do fundo do meu coração eu espero que vocês venham a ter a alegria muito maior do que eu encontrei em Jesus. Que eu sei que ele é poderoso para operar muito mais em cada um de vocês. E eu oro por isso nessa hora. Enquanto alguém pensa aí, se quer entregar sua vida para Jesus, quer vencer a sua timidez e comentar aí: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero reconciliar-se com Jesus, nós vamos orar em nome de Jesus. Deus amado e querido, a sua palavra foi pregada, Senhor, e a tua palavra é maravilhosa. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder ter contato com essas promessas, essas instruções, essas direções, essas estratégias divinas para as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, porque somente pela Tua graça, somente pelo trabalho do Teu Filho, nós podemos receber o nosso salário. Não porque nós trabalhamos, mas por aquilo que Jesus Cristo fez. Muito obrigado, meu Senhor, porque é uma honra estar aqui tendo a oportunidade de estar com essas pessoas aos quais o Senhor ama e eu também amo porque o Senhor ama, Pai. Eu quero que do fundo do meu coração elas venham a sentir esse amor que provém do trono de majestade e de glória do Senhor. Esse amor que nos constrange e esse constrangimento nos leva a se prostrar diante da Tua cruz, Pai amado. E receber do Teu sangue para nos purificar, por somente e através do Teu sangue, somente lavando as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, teremos direito à cidade santa e à árvore da vida. Somente através do Teu sangue, Pai. Que nós possamos cada dia mais avançar dentro daquilo que o Senhor propôs para nós na Tua palavra, através do Teu Espírito, através do Teu Filho. Assim, Pai amado, nós nos entregamos nas Tuas mãos, pedimos que o Senhor abençoe essa semana, dê uma semana de paz, dê uma semana de alegria e que a cada dia mais nós caminhemos para aquilo que o Senhor propôs para cada um de nós. Amém, irmãos? Amém? Eu estou muito feliz. Eu esperava que a live fosse mais curtinha, mas até aqui falou o Senhor, eu senti direção de falar tudo isso, eu sei que serviu para o coração de pessoas que estão aqui. O Senhor nunca direciona coisas a serem faladas à toa. Eu tenho certeza que alcançou corações que precisavam dessas palavras. Que vocês possam meditar mais em Hebreus, esse livro maravilhoso. Se deem essa oportunidade, irmãos. Eu pretendo salvar esse vídeo, colocar no YouTube. Então, se essa live abençoa a sua vida, de alguma forma fez sentido para você, pense em outra pessoa que talvez ela possa fazer sentido. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube. Eu espero que vocês me ajudem aí na divulgação, encaminhando para pessoas que precisam ouvir dessas palavras. Pessoas que talvez estejam machucadas pela igreja, né? Que vocês possam encaminhar esse texto para que ele possa receber de coração aquilo que o Senhor ministrou nessa noite. Porque assim como Cleuton disse, as palavras de Deus não voltam vazias. Amém, irmãos? Muito feliz por estar aqui. Me perdoem por não ter aparecido ontem. Ontem, desde as 3 da tarde até as 4 da manhã desse dia, eu estava com muita dor de cabeça, irmãos. Uma dor incessante. E ficava muito enjoado, enxaqueca, né, com os olhos doendo, não conseguia ver nenhuma luz. Tentava levantar, dava muita dor de cabeça, enjoo. Mas, graças a Deus, eu estou melhor. E cá estamos para mais uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fiquem na paz. Deus abençoe cada um de vocês.
Espero ver vocês na semana que vem. Fiquem ligados nos posts dessa semana. Que Deus abençoe cada um. Fiquem na paz. Amém? Deus abençoe.